Eu só parei de tomar stop besta depois que eu aprendi a marcar a estrutura dessa forma. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá. Vou tentar mostrar de uma forma simples e direta como que vocês podem marcar estruturas, tá? Não vou conseguir passar tudo nesse vídeo, mas eu já fiz um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre estruturas, então se você quiser ver lá, ele está bem mais completo. E no decorrer do tempo eu vou fazendo outros vídeos. É que hoje o mercado fez um movimento interessante aqui e quando você vê, por exemplo, pelo 1 minuto, fica uma confusão, né? Você não consegue entender muita coisa olhando para isso daqui. Então eu quero mostrar para vocês nessa pernada de alta aqui, né, nesse pullback que ele deu, como que a gente pode marcar as estruturas e dar contexto para nossas operações, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o mercado no 1 minuto está assim. Então eu não vou olhar para o minuto, tá? Eu já vou colocar aqui direto no 15 minutos. E olha só a pernada, como ela fica menor, certo? Então como que a gente vai marcar a estrutura? Se eu estou nos 15 minutos, o fluxo, ou seja, qualquer pivô que ele fizer, a gente vai entender que é o fluxo, tá? Então se a gente está no gráfico de 15 minutos, o fluxo é o quê? É o 5. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Fundo, topo, fundo mais baixo. Topo mais alto. Fundo mais alto. Topo mais alto. Então aqui a gente tem o quê? Uma estrutura de alta, certo? Topos e fundos ascendentes olhando pelo 15 minutos. Então o que a gente vai fazer? Aqui teve um pivô, então vou entender que é o quê? Uma estrutura de 5 minutos. Quer dizer, é o fluxo no caso. Aqui ele fez outro pivô, outro fluxo, certo? Então aqui nós temos 5 minutos. Então, olhando pelo 15 minutos, não vou entrar nessa parte ainda aqui, tá? Tô pegando só nessa primeira parte aqui de cima, nessa correção aqui, beleza? Então a gente tem 5 minutos, 5 minutos, ok? Então até essa barra aqui, é isso que a gente consegue observar pelo 15 minutos. Agora vamos descer por 5. Então é o seguinte, se o fluxo de 15 é o 5, agora a gente está no quê? No 5. E o fluxo do 5 é o quê? É o 1, certo? Então vamos lá. Aqui você tem um pivô, certo? Ó, topo, fundo, topo mais alto. Beleza? Então isso daqui é um pivô. Então aqui a gente tem o quê? Um fluxo. Então isso aqui é o quê? 1 minuto. Aqui é o quê? Um pivô, então é fluxo, 1 minuto. Aqui também fez um pivô, certo? Então aqui também é 1 minuto. Aqui, fundos iguais, topo, fundo. Aqui também temos o quê? Também temos fluxo de 1 minuto. Beleza? Agora vamos observar. Eu vou até tirar essa parte aqui para a gente observar só essa pernada. Observa que eu estou no gráfico de 5 minutos agora, certo? E eu marquei agora o fluxo que foi 1 minuto. Agora eu vou cair para 1 minuto. Qual que é a ideia das estruturas, pessoal? É o que eu sempre falo da hierarquia de time, né? Então é o seguinte. Nós temos aqui 5 minutos de alta, certo? A gente pode observar que dentro dessa estrutura, desse topo para esse fundo, a gente está trabalhando no quê? Na estrutura de 5 minutos. Se a gente tem aqui em cima uma estrutura de 1 minuto, a gente sabe que se por um acaso o mercado não continuar alta e ele vier aqui e varrer a liquidez deste fundo, não significa que o mercado vai continuar caindo porque ele fez um choque aleatório aqui. Eu não estou olhando para esse lado aqui do gráfico, tá, pessoal? Não significa isso. Por quê? Porque esse é um 1 minuto e aqui você tem 5 minutos. Então você tem uma estrutura de 1 dentro de uma estrutura de 5. Então, se a gente está acreditando numa alta, por exemplo, a gente não vai entender que ele virando aqui fez um choque e vai continuar tudo para baixo. A gente tem a hierarquia de time. Então, se eu estivesse operando como eu estava nesse momento aqui, eu olharia para esses fundos aqui e eu
entenderia que ele poderia ser uma possível liquidez aqui. E aí eu volto para os 5 minutos. Observa que nos 5 minutos a gente tem o que? Um nível chave aqui, certo? Então a gente tem esse nível chave do 5. E, querendo ou não, é uma região de order block aqui, entendeu? É um fair value aqui. Então, a gente tem essa região como uma possível parada do preço para ele começar a subir. Então, olhando pelo 5, a gente entende que se o mercado não tivesse continuado para alta e por um acaso ele descesse nessas regiões, se tivesse um fluxo e alinhasse, a gente poderia pegar esse trade. Inclusive, era isso que eu estava pensando no momento. Só que aconteceram outras coisas porque eu estava olhando para esse lado aqui e depois eu falo sobre isso. O negócio é entender o fluxo. Então eu quero que vocês entendam que dentro de uma estrutura de 5 minutos, a gente observa que olhando pelo 5, esse daqui é realmente a estrutura de 5. Agora, isso daqui, olhando pelo 5, a gente consideraria que seria um fake choke. Ou seja, ele não varreu liquidez no próprio 5 minutos. Ele não chegou nos 5 minutos e fez isso daqui, ó. Você tem esses 5 minutos aqui e aí depois ele fez isso aqui, ó. Ele varreu uma liquidez e colocou pra cima de novo. Aí sim você teria uns 5 minutos, entendeu? Mas ele não fez isso. Ele simplesmente só subiu. Entendeu? Ele simplesmente fez isso aqui, ó. Topo, fundo, topo. Ele só fez um choque simples. Tá vendo? Ou seja, ele só fez um choque de fluxo. Então, essa região aqui embaixo, a gente pode entender, dependendo do contexto, que é apenas a liquidez para estrutura de 5 minutos. Entendeu? E aqui em cima foi a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Observa. O mercado veio, subiu, desceu e depois ele rompeu o topo aqui. Então, como aqui foi 1 minuto, a gente entende, olhando pelos 5, que aqui também poderia ser um fake choque. Um fake choque olhando pelos 5 minutos. Só que um fake choque pelos 5 minutos não deixa de ser um pivô. Olha só, ele fez um pivô aqui. Só que como a gente está olhando pelos 5 minutos, um pivô no 5 é o fluxo, certo? E o fluxo acaba sendo 1 minuto. Por isso que pelos 5 minutos a gente consegue marcar o 1 minuto. E eu coloco como 1 minuto porque eu opero pelo 1 minuto. Então, aqui eu coloco como 1 minuto porque eu entendo que se por um acaso o mercado viesse, descesse, varresse a liquidez desse fundo e alinhasse alguma coisa para alta, eu poderia pensar em continuar nesse fluxo altista. O problema é, essa correção de 1 minuto foi muito diferente dessa correção de 1 minuto. Tá vendo? Essa correção ele quase chegou. Ele já chegou numa área premium aqui. Ou seja, para quem quer comprar, se você colocar um prêmio de desconto aqui, ó, entre esse topo e esse fundo, ele chegou e chegou muito lá perto do fundo. Então fica um pouco difícil de você conseguir alinhar algo olhando pelo próprio 5 minutos. Mas depois eu vou cair para um e a gente vai ver como que pode ser. Aqui também ele precificou, olha só, desse fundo para esse topo. Ele chegou bem nos 50%, só que ele não continuou. Ele deixou a ineficiência diferente desse. Ele fechou essa ineficiência. Tá vendo? Então, essa ineficiência que foi gerada, ele fechou. Diferente dessa. Essa daqui ele não fechou. Ele não chegou nem nessa região. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês vejam e entendam. Da mesma forma que quando ele colocou esse fluxo aqui, ó. Pensa só. Colocou o 5 para alta. Beleza, voltou. Fluxo 1 minuto. Voltou. Fluxo 1 minuto. Agora eu te pergunto. Se o mercado continuasse descendo dessa vela aqui, ele descesse, chegasse aqui embaixo, você acha que por causa desse choque ele ia fazer isso daqui? Ou você acredita, agora que eu expliquei, que ele poderia chegar aqui, varrer a liquidez desse fundo, alinhar um fluxo para alta e dependendo do seu plano de trade, você poderia pegar essa alta aqui? Deu para entender? Porque ele entenderia que esse fundo poderia ser uma liquidez. E se o fluxo alinhar e tiver de acordo com o seu plano, você poderia pegar um trade na compra aqui. Lembrando que eu não estou olhando para esse lado, só estou explicando sobre estrutura. Beleza?
Então é o seguinte, agora eu vou cair para o minuto, porque a gente vai ver como que a gente pode operacionalizar isso no dia a dia, tá? Então vamos lá. Cai aqui para o minuto agora. Calma aí, ó. Só um detalhe. Observa que aqui, ó. Vamos observar que a gente tem esse 15 minutos interno aqui, tá vendo? Olha só, esse 15 minutos interno. E aí o mercado veio descendo, ó, fazendo o quê? Colocando fluxo baixista, certo? Olha só o desenho. São pivôs de baixa, né? Tendência de baixa. Até o momento que ele faz o quê? Ele vira aqui, ó. E se ele fez um pivô para baixo nos 5 minutos, quando ele rompeu aqui, a gente teve o quê? Um choque de fluxo, certo? Então a gente teve um choque de fluxo. Então eu vou colocar como 1 minuto porque a gente está estudando estrutura. Então aqui a gente está nos 5 minutos, ele rompeu o fluxo, então a gente teve um choque de fluxo, certo? Só que o mercado ele não chegou, eu não vou entrar nesse mérito, mas só para explicar para vocês. Se você colocar aqui e traçar um prêmio de desconto, você vê que ele não chegou no nível de precificação de 50%. Então aqui a gente tem um nível de precificação de 50%. Se o mercado tivesse descido daqui num fluxo e alinhasse, a gente teria um contexto para pensar em compra, certo? Atingiu o nível-chave do diário, o mercado virou o fluxo, a gente tinha uma estrutura interna aqui do 15 minutos, que ele poderia continuar subindo para depois ele cair se ele quisesse. Então você consegue entender que você vai criando a narrativa por trás do que você está vendo no preço fazer. Só que nesse caso aqui, quando ele fez esse choque, eu até pensei em fazer compras aqui para baixo. O problema é que ele não chegou lá. Então, isso aqui ficou em aberto. Então, esquece isso daqui. Aí depois ele foi e colocou o quê? Os 5 minutos aqui para alta de novo. Opa, aqui é 1 minuto, né? Colocou para alta de novo. E aí eu vou voltar para o minuto. Olha que interessante. Quando? Então, essa região aqui tinha liquidez e o mercado não voltou. Beleza? Aí, quando ele rompeu isso daqui para cima também, pode observar que deixou liquidez aqui. Ele não voltou para essas regiões. Lembra que a gente tinha comentado? Deixa eu ver o nível de precificação. A gente pega do fundo até o topo. Ele até bateu aqui no nível de precificação, certo? Só que você tinha muita ineficiência abaixo. Que nem quando a gente pega pelo minuto, é aquilo que eu tinha te mostrado. A gente tinha ineficiência aqui. Então, você até pode fazer um trade se der algum gatilho para você nessas regiões, mas eu prefiro ficar de fora justamente por conta disso. Prefiro, sei lá, comprar, se eu vou comprar, eu prefiro comprar numa região mais baixa, tá? Mas não tá errado, entendeu? Vai do plano, é que nem eu falo para vocês sempre, vai do plano de trade de cada um, beleza? Só que agora aqui ficou muito interessante, olha só. Então, aqui a gente não conseguiu nada. E aí o mercado, ele fez aqui, tá vendo que o mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então ele varre uma liquidez desse fundo e coloca 1 minuto aqui para alta. E por que é esse 1 minuto para alta? Porque quando você olha pelo aqui, você tem aquele pivô que eu avisei, que eu falei. Então voltando para o minuto, olha só. O mercado sobe com uma barra de muita força, faz um pivôzinho, ou seja, coloca um fluxo, uns 15 segundos, né, já que a gente está no gráfico do 1 minuto. Depois ele vem aqui, faz aqui, lembra que a gente falou? Se ele fez um pivô simples no mesmo time que a gente está observando, isso aqui é o que? Fluxo. Só que olhando por aqui, a gente entende que isso daqui é o que? É um choque de 1 minuto mesmo? Ou é um fluxo? É um 15 segundos? É um 15 segundos. Então se eu estou vendo pelo mesmo time, isso daqui é um fake choque de 1 minuto. Ou seja, é um 15 segundos. Então se a gente sabe que isso daqui é fluxo, o que é todas essas mínimas aqui? Tudo isso daqui é liquidez, certo? Aí quando a gente vem para 1 minuto, para 5 minutos, a gente observa o quê? Que a gente tinha região ineficiente aqui, certo?
Então, vou marcar como nível chave. Você podia marcar como order block, tá? Toda essa região aqui. Tô marcando como nível chave só, para ficar um pouco mais limpo e a gente entender melhor aqui. Então, olha só o que o mercado fez. A gente tinha essa última ineficiência exatamente aqui, ó. E observa que isso daqui foi o order flow comprador. Então o mercado desceu, ele fez um fake choke, ou seja, tem liquidez. E se a gente seguir a hierarquia de time frame, o que a hierarquia fala pra gente? Que isso, se é um fake choke, ou seja, é um fluxo, é um 15 segundos, é liquidez para 1 minuto. Então da mesma forma que ali embaixo, eu falei pra vocês nos 5 minutos que eu queria pegar um trade se tivesse um alinhamento, olha que alinhamento legal. O mercado, olha isso aqui, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha isso daqui. É ou não é uma tendência de baixa? É ou não é? São ou não são fluxos aqui? São fluxo. Então, a partir do momento que ele vira o fluxo, ou seja, que a gente tem um 15 segundos para cima, ou a gente pode dizer, olhando pelo próprio minuto, que isso daqui é o quê? É um choque de fluxo. Olha que coisa linda, o mercado fez um choque, deixou essas regiões aqui de baixo. Quanto estaria o stop aqui, só para entender? 60 pontos. O que você pode fazer? Você pode marcar aqui, ó, topo, fundo. Precificação de 50% está exatamente aqui. Aí, deixa eu ver quanto está dando o stop aqui. Pô, 80 pontos. Pô, 80 pontos cabe no gerenciamento da maioria das pessoas. Você pode vir aqui, fazer a compra após o alinhamento. Porque agora a gente tem o quê? Uma estrutura de 1 minuto. Certo? A gente tem uma estrutura de 1 minuto. Que temos um order block, né? Esse order flow comprador. Temos nível chave de 5 minutos alimentado por liquidez. O que a gente precisa para ter uma confirmação? Um choque e de preferência com ineficiência. E foi isso que o mercado fez. E a partir desse momento, olha a paulada que ele deu para cima. Ah, mas isso é sempre assim? Não, óbvio que não é sempre assim. Óbvio que não é sempre assim. Se fosse sempre assim, tava todo mundo rico. Mas a ideia de contexto tá clara. Se você entendeu o que eu estou explicando aqui para vocês sobre fluxo, estrutura, você conseguiu entender esse trade, porque é uma hierarquia. Se isso daqui fosse uns 5 minutos, esse fake choke seria o quê? Um 1 minuto. Se isso daqui fosse um 15 minutos, o fake choke seria o quê? Uns 5 minutos. E assim por diante. Então, o time frame menor, né? Uma estrutura forte do time frame menor é liquidez para o time frame maior. Então, no 15 segundos, esse pivô é uma estrutura forte. Só que no 1 minuto, é apenas liquidez. E aí ele veio aqui, alinhou e deu o trade. E aí, vamos voltar aqui para os 5 minutos. Observa que a gente tinha, lembra que eu tinha marcado esse order block? Eu coloquei de lado aqui agora. Foi esse aqui que eu marquei? Aqui. Olha só. Aí o mercado, né, varreu a liquidez dos fundos aqui. Certo? Varreu essas liquidez de fundo, fechou a ineficiência. Percebe que esse trade aqui era legal porque ele não tinha mais ineficiência aqui embaixo. Se tivesse ineficiência aqui embaixo, você até poderia deixar de fazer esse tipo de trade, dependendo do seu plano, entendeu? É isso que eu quero dizer. Só que não, ele veio e fechou todas as ineficiências dessa pernada. E aí o mercado fez o quê? Colocou um 5 para alta, certo? Só que ele não colocou um 5 para alta com uma pernada só. Ele tinha um fluxo. Olha só. Topo, fundo mais alto, topo mais alto. Olha só, a gente tem o quê? Uma estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, certo? E a gente tinha o que nessa região? Olha quando ele rompeu os 5 minutos, olha a força que a barra fez, né? Apesar daquele ter feito uma negação total, o mercado continuou indo para cima. Então ele rejeitou essa região, mas depois ele consumiu tudo de novo. Então ele fez esse pivôzinho, então aqui seria um fake choque, certo? Lembra? Um choque de fluxo. Então se é um choque de fluxo é 1 minuto. Ou seja, nos 5 minutos é um fake choque. E aqui, ele deixou liquidez. Quando você vem pro lado,
A gente tem esse order block que eu marquei pelo fundo dos 5 minutos, mas a gente tem essa região ineficiente aqui, pelo minuto, que é o meu time de entrada geralmente. Então a gente tem esse order flow aqui. E o mercado veio e fez o que? Olha só. Desce. Sobe. Tentou romper fundo e não conseguiu. Na verdade, é porque a gente está olhando pelo 1 minuto, né? Mas aqui é o seguinte, ele desceu, subiu. Apesar de não ter rompido a máxima do candle anterior, é visível, né? Aí desceu e agora sim ele rompeu. Só que aqui, tá vendo que ele não conseguiu romper a mínima. Seria interessante se ele tivesse rompido a mínima. Porque aí, depois que o mercado alinha pra cima aqui, ó, você poderia pensar na compra. Igualzinho foi esse trade aqui. Só que aqui, como a gente já tá numa tendência de alta, e a gente sabe que o índice gosta de chegar nas extremidades, depois ele já soca. Se tiver no seu plano de trade, olha só, a gente tinha o que? Liquidez, certo? Um order flow aqui e um order block, né, aqui, e o outro order block aqui embaixo. Olhando pelos 5 minutos, a gente tinha o que? Esse nível chave aqui, certo? Então observa só. O mercado desceu, subiu, ele tinha tudo para continuar para baixo, romper esse fundo aqui. Só que ele não rompeu. Eu comentei com vocês esses dias que eu vou fazer uma aula sobre trade na passada. E esse daqui foi o trade na passada. Porque se ele falhou em romper fundo, talvez ele tente romper topo. Então no momento que essa barra vermelha desceu, essa outra barra verde abriu, rompeu a mínima dela e começou a voltar, você pode, se estiver dentro do seu plano, colocar uma ordem de compra na passada dessa máxima aqui e sair ou na liquidez externa ou em alguma liquidez interna por aqui ou aonde o seu risco retorno encaixa. Aí você vai falar assim, mas aí é fácil porque o gráfico já está feito. Bom, você interpreta da maneira que você quiser. Eu estou aqui para te mostrar como estrutura e fluxo, quando você aprende e entende a estrutura, fica muito mais simples você fazer os trades. Entendeu? Fica muito mais dinâmico você fazer o trade. Você consegue entender a hierarquia. Então, quando você tem um time muito maior, por exemplo, uma estrutura de H4, uma estrutura de H1, você entende que as estruturas menores são liquidez para aquele time. Então, se por um acaso as estruturas menores alinhar algum fluxo dentro da hierarquia de time frame, você até pode fazer o trade. E isso muda o jogo, tá, pessoal? Porque você começa a entender o mercado como estruturas. Então, desde o maior para o menor. Então, você vai fazendo o que eu chamo de escadinha. Você vai pegando um time frame maior e você vai contextualizando tudo dentro das estruturas. Então, você vai operando estruturas, subestrutura, a outra subestrutura da estrutura, mais uma subestrutura. E é assim que me fez ser consistente. Ficar consistente, né? Porque não é que a gente é consistente, a gente está consistente. Porque se você cometer vários erros, você não vai ser mais, não vai ficar mais. Então, eu queria mostrar isso pra vocês, tá? Eu até queria mostrar depois algumas coisas que aconteceram. Quer ver? Deixa eu tirar o replay aqui. Já que a gente tá falando, olha só, vou colocar aqui nos 5 minutos de novo, porque o 1 é só o time de execução, certo? Olha só, lembra que a gente tinha marcado esse 1 minuto? O que o mercado fez aqui? Ó. Então o mercado estava aqui, ó, topo. Opa. O mercado estava aqui, ó. Fundo, topo, fundo mais alto. Fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. A partir do momento que ele faz o quê? Pum, rompe. Certo? Então você tem o quê? Um choque. Um choque do quê? Um choque de fluxo. Então, se você tem um choque de fluxo aqui, a gente entende que foi um choque de 1 minuto, certo? Choque de fluxo. E observa só, o mercado fez um choque de fluxo, subiu e desceu. Então ele fez um choque e depois ele fez o que? Um boss, certo? Então você tem um choque de fluxo e aqui em seguida ele fez o que? Um boss. Porque a gente está conseguindo ver os pivôs pelo
mesmo time. Então a gente está vendo esse pivô aqui, então a gente entende que é 1 minuto. Então aqui é um boss. Um boss de 1 minuto. Só que aí o mercado ele fez o quê? Ele começou a subir, desceu, subiu até ele romper este topo aqui. Só que o que você tem que entender é o seguinte. A gente não tem essa estrutura de 5, que está para alta aqui. Essa estrutura aqui dos 5 minutos. A última estrutura, certo? E aí ele colocou um fluxo altista, até o momento que ele virou esse fluxo. Então, a gente pode entender que dentro dessa estrutura aqui de 5 minutos, quando ele fez esse choque e esse boss, significa que talvez ele possa ter começado a correção desse range aqui, né? Dessa estrutura de 5 minutos. E quando isso vai acabar? Quando ele voltar aqui e romper topo. Que a gente não sabe o que ele está fazendo. Então, se ele romper o topo, ele realmente começou a correção do ciclo dos 5 minutos. Agora, e se por um acaso ele vem e desce tudo? Entendeu? Se você olhar aqui, ó, a gente está dentro. A gente tem esse 15 interno, mas a gente também tem esse 15 minutos. Então, desse topo para esse fundo. Então, dentro dessa estrutura de 15 minutos, ele fez esse choque aqui. Só que a gente, como é uma estrutura de 15 minutos, às vezes o choque de 1 minuto pode não ser o suficiente para colocar o preço para baixo. Então, ele pode muito bem subir mais, continuar subindo, continuar subindo aqui, romper esse topo, não quebrar essa estrutura de 15 minutos e voltar para baixo. E aqui ele coloca um novo 15 minutos, ou seja, você tinha um 15 minutos para baixo, ele faz uma interna de 15 minutos, um choque, e aí sim, pode ser que ele comece a descer para perder o fundo daqui. Você tá entendendo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, porque olha só, olhando pelo 1 minuto, olha só aqui, ó. Quem queria, depois desse choque, fazer uma venda no toque, eu acho um pouco mais arriscado nesse caso aqui. Mas a partir do momento que ele chega, deixa eu ver se ele chegou a fechar essa ineficiência aqui, ó. É bem pequenininha que tinha aqui, ó. É, ó. Ele veio fechar essa micro ineficiência aqui, né? Tá vendo? Então, assim, em nenhum momento ele virou essa parte de cima aqui pra me dizer que o mercado vai continuar pra alta, entendeu? A partir do momento que ele fez esse choque de fluxo, ele nunca mais conseguiu chegar aqui em cima. E aí, quando ele vem aqui pra cima, vai a liquidez daqui e rompe aqui. Vamos olhar pelos 5 minutos agora. Você tá vendo que ele varreu uma liquidez e rompeu um fundo. Então aqui você tem uns 5 minutos. Entendeu? Porque se você olhar pelo 15, você vê que é um pivô, ó. Topo. Cadê? Topo. Fundo. Topo mais alto. Quer dizer, topo mais baixo. Fundo mais baixo. Então aqui a gente tem um pivô de 5 minutos. Tá vendo aqui? É um pivô. Então, vamos lá, para ver se vocês entenderam. Se ele fez um pivô de 5 minutos, e a gente está dentro dessa estrutura toda agora, se o mercado tivesse aberto no caso, agora vamos cair para 1 minuto. Se o mercado se o mercado começasse a subir e colocasse um fluxo para baixo nessas regiões fechando em ineficiência, valeria uma venda ou não? Entendeu? Então, aí a gente vem aqui, marca uma região de order block. Observa, eu gosto de marcar até a ineficiência. Então a gente tem aqui um order block de o quê? De oferta. O mercado bateu. Onde está o fluxo? Você observa que nesse caso o fluxo está aqui embaixo, está muito lá embaixo. Vamos ver pelos 5 minutos. Tá vendo? Ó, é uma perna reta praticamente. Aqui que ele desceu e subiu. Então aqui o que acontece? O mercado pode vir aqui, ó.
subir, romper esse topo, depois ele vem e faz um choque aqui, para aí sim o mercado continuar caindo. Porque agora, a gente o que? Chegou na extremidade desse 15 minutos, que a gente tinha comentado a estrutura de 15 minutos, colocou um 5 para baixo, e aí o fluxo que vai dizer pra gente se a gente pode vender por essas regiões ou não. Então vamos voltar pro minuto de novo. Ou não. Olha só. Aqui o mercado subiu, desceu, falhou em romper topo e desceu, veio abaixo da última. Falhou em romper topo, foi de novo para baixo. Falhou em romper topo e agora tá aqui. Então o mercado começou a ficar muito lateral. Tudo bem, é final de dia, tá tudo certo. Mas eu quero que vocês entendam que se por um acaso o mercado tivesse aberto e ele tivesse chegado nessa região, se por um acaso tivesse um fluxo e fosse do seu plano, ou você poderia entrar aqui para pegar a operação, ou você poderia esperar um outro fluxo alinhar aqui. Fez um outro choque, então aqui você tinha um fluxo, aqui você tinha um outro fluxo, então você tem o fluxo do fluxo. Então tudo vai do plano de trade, entendeu? Às vezes esse choque aqui é um choque ruim, não gerou ineficiência, então você espera uma nova confirmação. Apesar que tem algumas regras, né? Não estou falando de regras, não estou falando de operacional. Aqui eu estou falando muito mais sobre leitura de mercado mesmo, tá? Então, às vezes eu acho que pode ficar um pouco confuso, porque eu vou falando e pra mim é tão claro as coisas, e pra vocês podem confundir um pouco. Mas espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico de como marcar a estrutura olhando o time frame maior e entender essa hierarquia. Então passem a observar isso e deixem no comentário aí se vocês entenderam alguma coisa, se não ficou claro alguma coisa também. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre isso no decorrer aí do ano, mas eu queria passar isso pra vocês que foi, sei lá, foi interessante hoje o que aconteceu. Acho que ficou bem didático para explicar. Tem um outro exemplo no índice que depois eu vou pegar para dar um exemplo para vocês também, que ficou muito legal. E aí, como o time frame é maior, fica bem interessante a gente ver a hierarquia certinha. Eu falei muito disso nos pré-markets das últimas semanas aí, e depois eu vou pegar esse exemplo para dar para vocês aí também. Beleza? Então não esquece de curtir, compartilhar, se gostou deixa um comentário e até a próxima.